Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Érica e vou fazer a leitura para vocês aqui do signo de Gêmeos, neste mês de março de 2021. Essa é uma leitura geral, é uma leitura coletiva, por isso, alguns geminianos podem não se sentir contemplados aqui na leitura, não se sentir afinizados com a leitura. Aí eu sugiro a esses geminianos que possam procurar um outro vídeo, uma outra orientação que encaixe mais com o seu momento atual. E aqueles que se identificarem, primeiramente eu fico muito feliz com isso. Peço que vocês assistam o vídeo com atenção. Se quiser rever, reveja o vídeo. Se quiser pausar, pause também, para uma melhor compreensão, então, do que o tarô tem para trazer para vocês neste momento. Eu elevo o pensamento a Deus, elevo meu pensamento ao Pai, Criador de todas as coisas, e peço uma conexão maior com o universo neste momento, e que possamos, assim, receber uma maior intuição, uma maior inspiração para fazermos a leitura para o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos precisa saber neste momento. O signo de Gêmeos precisa saber neste momento. O que o signo de Gêmeos precisa saber, precisa ter como orientação neste momento. Vamos ver o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos precisa saber neste momento. Então vamos começar a leitura. Eu percebo aqui que Gêmeos está um pouco cansado. Ele está exausto, na verdade. É bem provável que Gêmeos batalhou bastante aí no seu passado. Buscou muito no seu passado aí realizar alguns sonhos, alguns ideais mesmo, né? Projetos aí, tanto de vida, pode ser em qualquer área, tá? Era coisa muito ligada a sonhos, a desejo, a projetos assim, que tem mais a ver com até questões assim que envolve um trabalho voltado para desejo de alma, né, do geminiano. E o geminiano se empenhou demais, se empenhou muito. E ele até teve, vamos falar assim, um certo retorno, um certo resultado, mas isso fez com que ele se desgastasse muito. E hoje ele pensa assim, isso não vale tanto a pena assim, sabe? Eu me esforcei tanto, batalhei tanto e acreditei tanto que seria algo muito bom, muito positivo, mas hoje eu vejo que essa situação toda, né, do passado, de luta e tudo, até de conquistas e vitórias em algum sentido, me causou hoje uma exaustão muito grande e eu não vejo, assim, muito sentido agora mais, sabe? É como se ele desiludisse também com as coisas que se passaram. Só para vocês entenderem, ele conquistou aqui, tá vendo? Ele teve a sua conquista aqui, né? Mas assim, esse aqui é o chamado jasão de ouro, né? Ele conquistou o jasão de ouro, que é algo muito valioso, né? Só que ele não tá, essa conquista não serviu muito para ele, tá? Então, assim, ele conquistou, mas isso custou para ele, foi custoso. E aí hoje ele talvez pense assim, eu preciso ser mais ponderado mesmo, eu preciso dar um passo após o outro com mais ponderação. De repente aqueles sonhos todos que eu tinha, né, até sonhos assim maiores e tudo, não seja tão importante. Então nesse momento eu vou cultivar de repente a minha saúde, os ganhos financeiros, até que sejam modestos, né, iniciais. A gente vê que ele carrega aqui uma moeda, né,
um pentáculo aqui, mas é só um. Mas parece que ele está cultivando isso, assim, de maneira bem dedicada com relação a isso, e parecendo que ele vê que, de repente, ele vai ter mais tranquilidade assim, do que com grandes batalhas, sabe? Grandes enfrentamentos. Então, ele parte para o início, para um começo, onde que é mais simples, as coisas são mais simples, né, para ele. Mas vamos ver. E também aqui é uma oportunidade também que se abre aí a nível financeiro, né? Também o pensamento dele, assim, ele tá com vários ideais, né, com pensamentos, assim, voltado aí para esse novo momento dele, de tentar compreender alguns questionamentos e curioso e querendo ver qual o melhor posicionamento, e ao mesmo tempo conflitante, sabe? Assim, é como se ele tivesse muitas ideias, muito mental trabalhando, e nesse momento é um pouco conflitante também esse aspecto mental, tá? Então, assim, eu percebo que Gêmeos está nessa situação aí, né? Vamos ver o que mais a gente tem para falar de Gêmeos, tá? E aqui é exatamente isso, ó, é o mental dele, onde ele vê, assim, uma situação conflitante. Tipo assim, talvez ele tá vivendo uma submissão, ou ele tá fazendo alguma coisa, até por medo, por insegurança, sabe? Aqui a gente vê uma imposição que está sendo feita a ele, e do outro lado ele tem, assim, uma situação que não é nada agradável, então ele não sabe o que faz. Então, de repente, ele tá vivendo algo que ele, na verdade, se sente um pouco oprimido, não se sente forte o suficiente para rebater ou para romper com aquilo, e aí ele está agindo meio por submissão a seu próprio medo, a sua própria insegurança, e ele não vê como sair disso, sabe? Ele não vê como sair disso, e isso pode estar relacionado muito a ter um aspecto mais mental. Talvez é um aspecto mais da mente mesmo, a própria mente do geminiano, causando aí essa sensação, tá? Não quero dizer que ele não esteja vivenciando, mas talvez o mental dele está muito ativo e reforçando essa situação para além do que ela realmente representa. Seria assim, tá? Mas não tirando assim, a possibilidade de estar vivenciando mesmo essa situação, né? E aí, tirando as clarificações, e a clarificação para Gêmeos. Então, vamos lá. É exatamente isso. No passado, ele empreendeu muita força mesmo. Ele empreendeu, foi muita batalha. Realmente, ele teve que disputar ali e se colocar mesmo na linha de frente e travar essa disputa, vamos assim dizer, para conseguir, né, o tão sonhado aqui troféu, vamos dizer assim, o prêmio que ele queria, né? Mas esse passado, ele causou esse estresse atual, essa desilusão atual, essa fadiga, vamos fazer, essa exaustão, né? Se sentiu assim, com pesar mesmo dessas experiências, sabe? Algo que foi pesado, não foi algo suave, não. É como se o saldo disso tudo, ele pensasse justamente, eu me empenhei, mas não valeu a pena, sabe? Hoje eu tenho aqui esse prêmio, só que esse prêmio não satisfaz, não significa muita coisa para mim, não tem relevância. Hoje de repente, eu até comecei a valorizar outras coisas, mudei meu modo de pensar, mudei como ver, enxergar a vida, né?
E aí hoje você tá até querendo romper um pouco com isso, só que aí você se sente aqui, ó. De um lado tem uma imposição e de outro lado tem uma situação difícil de enfrentar. Então você não sabe para onde que eu vou, né? É aquele dilema atual, né? Aquela questão assim, ai meu Deus, para onde que eu vou, né? Como diria, ô vida cruel, né? Para onde seguir, para onde me direcionar. É um momento assim de dilema mesmo. E aqui a gente tem a figura do enforcado, que esse momento seu aqui tem a ver também com uma resiliência, talvez um desapego, sabe? Você já começou a desapegar dessas coisas que você queria ter conquistado, ou queria ter batalhado, ou batalhou inclusive, até conquistou muita coisa, mas hoje você está mais assim, voltado para o campo espiritual, talvez, uma resiliência, modificou algo, transformou em você, e hoje você está mais resiliente com relação a essa situação. E o pouco para você está sendo suficiente. Então, assim, de repente, neste momento você não está tão apegado, como se você tivesse desapegado de alguns conceitos, de alguma situação, e hoje você está resiliente e parece que tem até expectativa de um futuro melhor, entende? É um momento que talvez mostra até uma inação, mas é uma inação de assim, eu percebo que hoje eu preciso ter calma, ter resiliência, porque no futuro eu posso receber aí, vamos falar assim, aquilo que eu realmente almejo, né, e que eu estou buscando nessa situação atual da minha vida, né, porque às vezes a gente muda, o que era importante deixa de ser, e as coisas são fases, né, a gente tem uma fase, assim, às vezes de mais apego, às vezes de mais força, de mais vontade, e aí de repente a gente vem numa fase de mais resiliência, de aceitação, de mais calmaria, né? De poupar energia, de resgatar as forças que foram ali despendidas no passado, né? E a maturidade talvez chegando também, né? E aqui fala que nesse momento você tem aí o mental, né, ativo, mas que o interessante seria ter essas energias aqui do As de Copas, que é uma energia de um certo domínio das emoções, que vem trazendo também um conforto, vem trazendo uma paz, um equilíbrio, um momento novo aí no aspecto mais emocional, de mais domínio, sabe? De mais direcionamento. Então aí você consegue aliar esse mental com esse emocional e manter mais assim em paz, né? Manter mais equilíbrio. Agora, com relação a esse dilema que você está vivendo, aqui assim nos sugere um desapego, sabe? Um desapego da situação, um desapego do mental ali muito ali conflituoso do momento, sabe? Assim, desapegar das ideias do momento, desapegar dessa situação aqui que você está se sentindo com medo, desapegar desse medo, sabe? Dessa crença, às vezes, negativa do futuro, de como vai ser, de como vai acontecer, né? Então, assim, você criando esse desapego e passando por esse momento aqui de entrega, né? De resiliência, eu acredito que você tem aí um reforço mais positivo nessa sua caminhada. Vamos tirando aqui mais cartas para clarificação. Vamos tirar, acho que mais 3 cartinhas para clarificação de Gêmeos nessa leitura, né?
É, junto com esse momento de desapego e de resiliência, você também inicia um momento assim, de direcionamento de recursos materiais, tanto recursos voltados para o financeiro, é um novo início para o financeiro, de uma outra maneira, né? De uma maneira mais cautelosa, mas existe o financeiro também, uma possibilidade de ganho, mas também um aspecto do cuidado com a própria saúde, entendeu? Tá bem fisicamente também bem. Vai vir para você aí uma proposta, de acordo, alguém com a intenção de fazer um acordo com você, tá? E aí é um momento de decisão. Talvez você vai ficar reticente, porque apesar de tudo, você tem uma certa estabilidade, né? Tem ali os frutos que você já colheu do passado. Hoje, você, tipo assim, você está se contentando com algo mais tranquilo, não tão, vamos falar assim, além das suas necessidades e forças, mas não significa que você não tem reservas, você tem reservas. E alguém vai te fazer uma proposta e você vai ficar na dúvida se você troca o certo pelo duvidoso, se isso vai ser uma boa proposta para você. E aí você tem que realmente pensar bastante aí nos seus objetivos e perceber, né? Seria uma proposta até mesmo de trabalho, uma oportunidade. Então, alguém vai trazer uma proposta de um trabalho que vai te gerar, então, conforto e estabilidade, né? Mas, assim, nada muito de graça, sabe? Assim, você vai ter prosperidade, você vai ter um conforto, mas você vai ter trabalho, né? Assim, é aquela coisa assim de conquista mesmo, sabe? Mas é uma carta muito positiva que traz aqui prosperidade para você. Você tem cartas de ouros aqui, 4 cartas de ouros aqui. Então, assim, eu vejo que o aspecto seu financeiro tá bem, assim. Não tá aquela coisa extraordinária, exorbitante, não. Mas tem um equilíbrio, tem um porto seguro, né, nessa situação financeira e também situações aí relacionadas à saúde, relacionada à vida de maneira geral, vida material, vamos assim dizer, né, corpo e recursos. Aqui, olha, no fundo do deck a gente vê o Cavaleiro de Ouros, que é justamente esse Cavaleiro de Ouros que ele poupa, ele segura, ele sabe direcionar, né? Tanto o seu trabalho e direcionar o fruto do seu trabalho, né? Então, ele não é afoito, ele vai devagarinho. Você vê que ele está montado no cavalo, mas o cavalo dele não é cavalo de corrida, não. Até parece um pôneizinho, né? E tudo porque ele está enraizado ali, ele está com o pé no chão, né? Com as patas no chão, na verdade. Então, ele tem essa proposta desse trabalho do cotidiano mesmo, né? Chegando aí, se direcionando nessa proposta, né, de trabalho. Então, assim, a gente vê que é uma leitura tranquila do geminiano, né? Que mostra aí uma desilusão com o passado. Essa desilusão porque ele se sentiu sobrecarregado, né, com essas disputas, com as batalhas que ele travou, mas hoje ele percebe que ele precisa de uma ponderação maior, tanto com relação ao ganhar, essa questão financeira, né, como ele vai trabalhar para obter recursos, mas ele também vê a necessidade de ser constante, de trabalhar plantando mesmo, semeando, né? Ele tá com estabilidade financeira, então, assim, ele também não tá numa situação difícil financeira, não. Tem um certo equilíbrio nessa situação e também na questão da saúde. É um momento também de resiliência, né? De aceitação de alguns processos aí que a vida está impondo,
E ao mesmo tempo, ele precisa desapegar então do medo do futuro, do medo com relação às situações da vida, né? Se faço isso, se não faço aquilo, isso pode me gerar uma coisa ruim ou aquilo outro, essa opressão que ele está vivendo, e até fazendo muitas coisas por causa dessa opressão. Então ele está vivenciando um momento até mesmo de submissão por medo, tá? Então assim, talvez desapegar um pouco para poder viver melhor, desapegar aí de situações, desapegar de pensamentos, de ideias e enxergar talvez as coisas de uma outra maneira, de um outro ângulo, de uma outra possibilidade. E aí a gente vê o seguinte, eu já acabei tirando essa cartinha do fundo do deck, é a vitória para você, vitória que vai vir, que vai chegar. E aí é uma plenitude bem bacana também chegando para você. Então assim, a plenitude na vida, em vários aspectos da vida, é a união dos opostos, né, do masculino e do feminino, então das forças aí, tanto de trabalho, quanto a força acolhedora, né, o yin e o yang tá junto atuando. E aí você traz também aí o equilíbrio de todos os elementos, você vai fechar um ciclo da sua vida. E isso é muito favorável, tá? Assim, é uma plenitude maior aqui. Para finalizar o deck, aqui a estabilização também, ó. A família, da vida, né, financeira. Então, é algo para ser trabalhado, tá? Para ser trabalhado. Desculpa o barulho, viu, gente? Eu vou tentar ler aqui, apesar do barulho. Mas a gente vai finalizar com o oráculo. Então, vamos lá, finalizar com o oráculo para Gêmeos. Oráculo, por favor, manda uma cartinha para Gêmeos. Neste momento, a gente finaliza a leitura com uma cartinha especial para o signo de Gêmeos. Trazer uma carta especial para o signo de Gêmeos. Caiu 2, hein? Caiu 3, eu vou voltar. Vou mentalizar novamente. Uma cartinha especial. Aí. Diz o seguinte: crescer demanda desacomodar. Sair da zona de conforto, do comodismo, da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos, né? Eu acredito que essa mensagem tem um pouco a ver, sim, com a leitura, sabe? Essa questão, apesar que fala aqui de uma certa resiliência, mas a própria resiliência, ela implica em você se distanciar de coisas que até então era comum da sua vida, né? Era aquilo que fazia parte, era cômodo para você, olhar a vida de um outro ângulo, de um outro posicionamento, né? Porque você vê que aqui um enforcado, ele tá de cabeça para baixo, então a visão que ele tá tendo também é diferenciada. Ele vê de um outro ângulo, de outro foco. E eu acredito que isso favorece também, né? Você vê a vida de uma outra maneira, sair do padrão que é cômodo, né? Então, assim, o comodismo nem sempre significa que você não está movimentando, né? Que é a questão da resiliência. Mas significa também como você percebe, como você vê, a maneira que você encara as situações, né? E também aqui, além da questão do comodismo, sair da zona de conforto, né? Da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que te estimulem ao sentido. Então, eu percebo, assim, essa questão do medo também, né? De você fazer seus enfrentamentos. Talvez a questão do comodismo também seja, faça um movimento de enfrentamento das suas sombras, né? Do momento daquilo que você tem de sombra aí, que está sendo vivenciado no seu momento atual. Mas então é isso. Eu agradeço aos geminianos que estiveram aqui acompanhando a leitura. Agradeço imensamente a vocês. Como o canal está começando agora, eu peço aí o incentivo de vocês no sentido de fazer aí um comentário, deixar o seu gostei, se inscrever no canal.
E eu agradeço muito a todos e até o próximo momento, né, terapêutico aqui com vocês. Gratidão, namastê.